Eu sempre gostei muito de estudar e estava estagnada na minha carreira. E aí o meu marido falou para mim, olha, tem uma faculdade de pedagogia, você já trabalha em escola, que tal você fazer a faculdade, né? Mas falei, mas o vestibular não vou passar, faz um tempão que eu tô sem estudar. Ele falou, não, você vai conseguir, você é capaz. E eu fui, fiz a prova, passei em 29º. Eu iniciei com muita garra, porque não é fácil trabalhar e estudar. Eu estudava durante o meu horário de almoço, eu virava à noite, às vezes, fazendo os projetos, fazendo os trabalhos, mas tudo com muito amor. Eu já fiz uma faculdade presencial, eu estudava à noite, trabalhava de dia e era aquela loucura, eu não ia conseguir mais. O EAD para mim foi fundamental. Para mim foi assim uma transformação da água para o vinho, porque eu era agente de organização escolar, assim, eu me sentia muito desvalorizada na minha profissão. Quando eu tive essa oportunidade de estudar e me tornar professora, a minha vida assim, ó, se transformou, porque foi uma universidade gratuita que eu fiz, excelente, mas é tão incrível a história que eu estou na escola, que eu fui tentar estágio e hoje eu sou professora lá, concursada. Então, assim, é maravilhoso. Eu faço a maior propaganda para o maior número de pessoas que eu posso fazer. Porque a Univesp, para mim, não é só a Univesp. A Univesp, para mim, é parte da minha vida, é uma família. Eu sou Univesp. Na terceira reportagem especial sobre habitação, vamos mostrar a situação das favelas. Será que a solução é mesmo remover as pessoas desses espaços? Ou é melhor, mais barato, mais humano, urbanizar essas áreas ocupadas e transformar esses assentamentos em bairros com mais qualidade de vida? Tudo que Ivanilze tem é quase nada. Porque eu estou tirando para fora que molhou tudo dentro de casa. A casa de madeira e telhas rachadas é o único abrigo possível. O que não tem na minha casa é a água e a luz, né? Porque tem um banheiro e o piso que não tem. Nego Drama. Na periferia de São Paulo, moradia pode ser um teto sobre um chão de barro. Ou o cômodo de madeira que abriga a família de Cauane. A dona daqui fez e nós alugou. Quanto é o aluguel? 250. Uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço, veja. Na soleira da porta, Eloá guarda sonhos. A casa dos meus sonhos é tendo tudo arrumadinho, sabe? Meus móveis. Uma casa arrumadinha, organizada, ela traz paz, não é verdade? Então, assim, pra mim tá ótimo. Eu não preciso de nada luxuoso, entendeu? Eu tendo saúde, que não entre água, que não entre vento, né? É bom também, né? Ela foi retirada de sua antiga casa em uma área de risco. Ouviu promessas de acesso a um apartamento popular que nunca viraram realidade. Os líderes que estavam na frente na época, que tem muito tempo, pegou nossos dados, eu fui em algumas reuniões, mas não fiquei sabendo mais de nada. Aqui no Jardim Damasceno, zona norte de São Paulo, não há nem sombra de moradia digna. Há sim vontade de escapar dos perigos das vielas estreitas. A gente precisou fazer essa escada porque essa escada é nossa rota de fuga. Isso aqui tudo alagava quando chovia, né? E teve alagamento, onde a água veio bater aqui na gente. E daí não tinha como a gente passar por essas vielas aqui porque a água bateu muito alto. Não tinha como correr aqui. E como no mesmo dia da chuva teve deslizamento, teve queda de árvore, todo mundo ficou assustado. Às margens de córregos ou de rodovias, no pé dos morros ou em cima deles. O Brasil tem mais de 12 mil favelas distribuídas em 656 municípios. Elas são endereço para mais de 16 milhões de brasileiros, segundo o censo do IBGE. Em muitos casos, falta tudo: acesso a saneamento básico e energia elétrica, a escolas e postos de saúde. Mas retirar as pessoas e transferir para outro local nem sempre é a melhor solução. Se percebe que você, para promover, por exemplo, uma unidade residencial dentro de um conjunto habitacional, os habitacionais, como nós chamamos, os edifícios formais, tipo Minha Casa Minha Vida,
você não vai gastar menos de 150, 160 mil reais, enquanto que com pequenas reformas em torno de 30, 40 mil reais, você consegue fazer transformações importantes, né? Só para você ter ideia, você tem um custo muito mais baixo, por exemplo, do ponto de vista de dotar as vias e as residências que estão ali dentro de uma favela de infraestruturas muito mais baixo que você tiver que pôr aquela infraestrutura, a rede urbana, dizendo abaixo, e reconstruí-la. As pessoas, as famílias que moram nesses lugares são famílias que não possuem rendimento, não possuem condições financeiras de adquirir um imóvel numa situação regular, né? Essas famílias, vamos dizer, elas muitas das vezes a origem, né, da constituição de uma comunidade é a partir dos laços sociais, né, da própria solidariedade que existe entre elas. E isso é importante até pela própria sobrevivência da comunidade em vários aspectos, né? Então essa questão é uma questão que muitas vezes não é, né, levada em conta. A Paraisópolis, onde Marluce construiu casa própria, é hoje muito diferente da que foi abrigo para quem vinha de longe. Sou de Pernambuco, da cidade de Pedra, né? Eu vim para cá, meu pai já estava aqui e a gente veio porque ele estava aqui fugindo também da questão da seca, da vida lá, que era muito dura, né? Era um barraco feito com madeira, com caixote de feira, e a gente não tinha banheiro dentro da casa. Hoje está aqui na Zona Sul a favela mais populosa de São Paulo e a terceira maior do país, com quase 60 mil moradores. A comunidade conta com escolas públicas, postos de saúde e ruas asfaltadas. 1 bilhão e 700 mil reais estão sendo investidos em um novo projeto de reurbanização que deve incluir um parque, a canalização de córregos e novos conjuntos habitacionais para as famílias que foram retiradas das margens. É um direito do cidadão, é um direito da população. E nós que estamos aqui dentro de Paraisópolis, nós construímos o Morumbi, nós construímos São Paulo. Aqui é uma comunidade de origem nordestina. As grandes construções, Palácio do Governo, Estádio do Morumbi, as grandes escolas que têm aqui, os grandes condomínios, foram construídos com os moradores de Paraisópolis. E eles merecem ter o direito de ter o que eles construíram com seu suor. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Lar tem apenas 3 letras, mas o significado é muito maior. É tudo pra gente, né? A gente ter a segurança de alguém vai dormir bem, vai acordar bem nesses tempos, ainda mais esses tempos agora de inverno, né? Que a gente sabe que vai chegar em casa, vai ter um teto pra gente se proteger, um banheiro pra gente tomar um banho, ter uma comida, tudo isso é muito importante, a gente ter uma dignidade. Todo mundo merece moradia digna, porque todo mundo é ser humano, todo mundo tem um direito de voz, todo mundo tem um direito de voto, todo mundo merece saúde, bem-estar. Não falo uma casa de luxo, mas uma casa quentinha, confortável, que não pingue quando você está dormindo, que a água, chove, a água não bate no seu pé, que o escorpião não entre, que a cobra não entre, entendeu, gente? Então é isso. Cazu, né? Muito bom. Cazu, muitas vezes os moradores das favelas são tratados como um problema urbano que precisa ser retirado da frente. E como a gente viu nessa reportagem, existem, né, outras formas de se olhar para essas pessoas, né? Tendo em vista as eleições, que é o pano de fundo do jornal de hoje. O que é para você um projeto sério em relação a essas pessoas que moram nesses lugares?
Primeiro, é muito importante essa reportagem estar trazendo essa pauta da urbanização de favelas, da regularização fundiária das favelas, porque isso saiu da agenda da política pública. E o Brasil, como a Hermínia sempre fala, ele é internacionalmente reconhecido por ter desenvolvido uma metodologia de urbanização dessas áreas de favelas, né? Instrumentos para isso. Então, isso é fundamental a gente retomar, fazer uma política nacional, porque essas favelas estão disseminadas pelo território inteiro do Brasil, nas grandes, médias e pequenas cidades. E eu acho que é importante considerar que os jovens, né, da classe trabalhadora, eles não estão conseguindo acessar a moradia. Então, muitos desses jovens que estão entrando na fase adulta estão indo para as favelas como alternativas, porque eles não conseguem pagar aluguel. Eu tenho uma pessoa, Antônio Marcos de Miranda, que trabalha comigo, que foi meu ex-orientando. Ele cresceu no Jardim Queralux, que é uma área de ocupação em Hermelino Matarazzo, e ele vê todo dia as bordas, que ficam na várzea do Tietê, as bordas do Queralux crescendo com as moradias dos filhos das pessoas que moram lá e que estão buscando moradia para a família que eles estão constituindo nessas áreas de favelas. Então, por isso que elas estão crescendo, estão se adensando, estão se verticalizando, estão se amontoando mesmo. Então, está ficando cada vez mais desafiador você colocar uma infraestrutura, abrir uma viela, colocar ventilação, insolação natural, né, para dar mais salubridade nessa área, né? E tem muitos imigrantes internacionais, africanos, latino-americanos. Lá no Queralux o Antônio sempre fala, tem uma rua dos haitianos, uma rua dos bolivianos, sabe? Então, tem uma realidade nova nessas favelas brasileiras, sabe? Hermínia, como é que você vê essa questão? Essas pessoas moram nesses lugares há muito tempo, têm raízes, têm vizinhos, tem uma história, né? Como é que essa questão das favelas tem que ser endereçada, a seu ver? Olha, Rita, tem coisas que me machucam. Porque teve um período no Brasil, de 1985 até 2000, que nós ficamos conhecidos no mundo pelas prefeituras democráticas. Foi um ciclo. Tinha o orçamento participativo, a gente decidia, não era essa festa com orçamento público, a gente decidia o que fazer em conselhos nos bairros, sabe? E tinha os mutirões aqui em São Paulo, quando eu fui secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Luiza Erundina, que teve projeção internacional no Habitat em 1996, considerado uma prática exitosa, não é? 10 mil moradias com a participação das cooperativas, dos moradores, preço mais baixo, qualidade melhor. Você acha, então, que esse é um caminho que o eleitor tem que ficar de olho? Tudo isso foi esquecido, gente. Olha um país que perde a memória. E agora, falando do assunto, né, do nosso capítulo aqui, a urbanização de favelas projetou o Rio de Janeiro para o mundo. 300 mil pessoas ganharam melhores condições de moradia, com um planejamento que, evidentemente, às vezes desloca uma parte da população, mas não toda a população, e traz todas as condições saudáveis, salubres, de bem-estar e com a comunidade preservada. Nós fomos exemplos para o mundo. Por favor, vamos recuperar. Olha, e foi Pará, foi Belém, foi São Luís, foi Salvador, Recife, até no Centro-Oeste. Isso ganhou o mundo. Eu agradeço a presença da arquiteta, urbanista e professora emérita da USP, Hermínia Maricato, e do arquiteto, urbanista, demógrafo e professor do Instituto das Cidades da Unifesp, Anderson Casulo Nakano. Obrigada por estarem aqui com a gente, foi um privilégio recebê-los. E a gente termina essa edição com um dos maiores hits do Paralamas do Sucesso, Alagados. Uma crítica que expõe a desigualdade social por meio da descrição da moradia nas periferias e a resistência de quem vive nelas. Para você, uma ótima noite. O Jornal da Cultura volta amanhã.
desafia. Traz o sonho pro mundo quem já não queria. Bala, fitas, trapiches, farrapos, filhos da mesma agonia. Ei, e a cidade? E tem braços abertos, um cartão postal. Olá, pessoal! Dá uma olhada na programação de aulas de segunda-feira para os ingressantes de 2024. Turma de processos gerenciais, aulas às 6h30 da manhã. Às 9h, Engenharia de Produção. Às 11h30, Letras. Às 2 da tarde, Matemática. Às 4h30, Pedagogia. E às 9 da noite, Engenharia de Computação. A programação completa você confere em univeспtv.com.br e no destaque do nosso perfil no Instagram, o @UnivespTVOficial. Programe-se e bons estudos! Tchau! Na zona oeste da capital paulista, um espaço se tornou referência quando o assunto é memória audiovisual. Entre imagens, sons e documentos que atravessam décadas, o Museu da Imagem e do Som construiu um acervo que hoje ajuda a contar parte da história cultural do estado. Logo no início, da criação do MIS, a gente tinha uma preocupação do MIS ser um lugar de registro da história audiovisual de São Paulo. Nos 5 primeiros anos, a preocupação do MIS era resgatar essa memória audiovisual, né? Era um lugar muito de pesquisa e de formação do acervo do museu que a gente tem hoje, que conta com mais de 200 mil itens. Além do acervo próprio, o museu também já recebeu exposições que tiveram um grande sucesso de público, entre elas a mostra que celebrou os 20 anos do Castelo Rá-Tim-Bum, programa exibido pela TV Cultura nos anos 1990, e a exposição dedicada ao universo criativo do cineasta e ilustrador Tim Burton, conhecido por filmes como Eduardo Mãos de Tesoura e A Fantástica Fábrica de Chocolate. Com mais de 50 anos de história, o MIS se consolidou como um espaço que vai muito além das exposições. Aqui neste prédio são oferecidos cursos, oficinas para adultos e crianças e aulas para professores que querem ampliar o repertório, além de sessões de cinema. Um lugar de troca de experiências e onde a cultura é acessível para todas as idades. O MIS hoje eu costumo falar que é quase um centro cultural, né? Geralmente quando a gente pensa museu, a gente restringe muito o museu dentro desse espaço apenas de exposição. Contudo, o MIS ele tem uma programação muito rica, né? A gente pode citar aí, por exemplo, o Cinematógrafo, que é uma exibição de um filme com a banda acompanhando ao mesmo tempo, o Cine Psicanálise, né? Dessa relação da psicanálise e o cinema. E é muito comum que o MIS